Nós estamos começando mais um programa Alexandre Santos Convida, aqui no canal Arte Agora, e dessa vez eu vou receber o empresário Ricardo Maranhão, que dá uma lição de empreendedorismo. Ricardo, ele é uma pessoa que tá na luta, né? Ele está fazendo um trabalho espetacular e vai contar de onde ele tira forças para trabalhar. Ricardo, ele tem uma história espetacular, a gente vai ver como é que é a história de Ricardo, a vida de Ricardo, como é que é. Ricardo Maranhão, bem-vindo ao canal Arte Agora. Eu fico feliz em recebê-lo. Devo dizer que o canal ele tem recebido muita gente com histórias importantes. Muita, hoje mesmo acabei de conversar com um jornalista português, o José Couto Nogueira, que é um jornalista que já passou pelos 4 continentes. Conversei também com o ex-vereador português, o Antônio Cesardelo, também tem uma história espetacular. Teve uma participação ativa na Revolução dos Cravos. É, E é esse tipo de gente que a gente está habituado a conversar aqui. E eu fico muito feliz em conversar com você. Você tem uma história de vida muito, muito bonita. Você é um guerreiro, não se deixa dobrar por dificuldades e vai ser exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas antes, Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a sua presença neste programa. Por que você foi convidado para estar conosco aqui no canal Arte Agora? E o segundo objetivo é fazer o registro histórico da sua passagem pelo canal. As pessoas imaginam que daqui a 300, 400, 500 anos o mundo já vai ser outro, e aí um arqueólogo digital vai cascavenhar lá os arquivos do YouTube e vai encontrar essa nossa entrevista, o que nos vai encher de muito orgulho. Pergunta simples. Ricardo Maranhão. Quem é Ricardo Maranhão? É, eu vou responder essa pergunta de maneira muito simples assim. Eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. Eu sair de uma posição de vítima para uma posição de sobrevivente. Eu estava até recentemente vendo um podcast de um judeu que ele dizia que o judeu ele sobreviveu ao Holocausto, mas ele não se vitimiza por isso, porque ele sobreviveu, porque ele seguiu em frente. Embora o mundo, de certa forma, tenha acompanhado aquela tragédia, eles em si, eles não se sentem vítimas daquela situação, eles se sentem sobreviventes. E é dessa maneira que eu me encontro hoje, como eu posso me descrever, eu sou um cara sobrevivente, velho. Eu sei, mas, Ricardo, você é do Recife, você é de Pernambuco, você estuda, você trabalha. Eu queria dizer algumas informações sobre você próprio, porque isso é importante para as pessoas compreendam exatamente, vamos dizer assim, o valor que Sim. você empresta às coisas que você faz. Como é que é? Bom, Você se eu nasceu onde? pudesse Você fazer uma cresceu onde? apresentação, eu diria o seguinte: eu sou Ricardo, tenho 31 anos, sou casado, formado em design de moda pela Faculdade Boa Viagem, antiga Faculdade Boa Viagem, e iniciei minha vida empreendedora muito cedo, é, a princípio na escola, vendendo coxinha, competindo com a cantina, às escondidas, é claro. E na medida que eu fui trilhando o meu caminho no CLT, eu fui percebendo que eu não me encaixava com aquilo e rompi para poder iniciar meus primeiros empreendimentos que vieram a fracassar por falta de experiência, por falta de conhecimento e sempre tentando alavancar a vida empreendedora. Basicamente é isso. Ô, Ricardo, mas só uma coisa interessante, quer dizer, você estudou moda, mas você não trabalha com moda, você trabalha com vendas, né? Sim, Mas de produtos de arte culinária, que é outra arte importante, né? O nosso canal, ele trabalha na perspectiva que arte é tudo aquilo são todos os instrumentos que o homem usa para descrever o mundo e seus próprios sentimentos. E aí surge a literatura, surge as artes plásticas, surge a perfumaria, enfim. E e surge também quem trabalha com sabores, faz gastronomia. Quem trabalha é, com modelagem faz moda, enfim. Então você
é um homem que tem alguma... ao lado do seu pendor para o comércio, para o empreendimento, você também tem um pendor para as artes. E quando você foi fazer a opção para um curso, para aprofundar seu conhecimento artístico, você escolheu o designer. A parte de design, enfim, talvez pensando em trabalhar com moda. Você já pensou em trabalhar com moda? Eu comecei, meu primeiro empreendimento no curso de moda foi com calçados. Eu comecei a desenvolver alpargatas, sandálias, etc. E permaneci nisso por 2 anos. E foram 2 anos onde, primeiramente, tinha o desafio artístico e, em segundo lugar, havia o desafio do próprio design, sabe? Da arte de fazer o produto. Então, só para você ter ideia, imagina um cara que não tinha, que a faculdade não ensinou isso. A faculdade não ensinou como produzir um calçado. Começa daí, né? Então, eu que vinha com a minha cabeça pensando em como é que eu vou produzir uma coisa que eu não sei fazer. Então, a busca pela informação, eu queria muito naquela época desenvolver uma grife de calçados. Eu queria muito desenvolver uma linha onde eu pudesse. A ideia a princípio era deixar tudo personalizável, onde o cliente pudesse escolher cada detalhe do seu produto. Só que isso é uma tendência para o futuro, não era para agora, para esse momento. Então eu iniciei a produção, o aperfeiçoamento do calçado e fui digamos assim, evoluindo e progredindo na qualidade, na durabilidade, no tecido, no, como é que eu posso dizer, na estamparia do produto e tentando galgar o máximo de públicos que pudesse se identificar com essa personalização. Então você já começou assim com... Seria assim uma postura autoral. Você não pensou em vender sapato feito pelos outros. Você pensou em, de fato, desenvolver uma linha sua. Quer dizer, você sempre querendo construir alguma coisa. É, Isso. e quem trabalha com música sabe que a postura autoral é mais difícil, né? Dá mais sucesso quando chega o sucesso, mas até chegar lá é muito trabalhoso, né? O pessoal que faz cover, o pessoal que faz tributos, vamos dizer, tem mais facilidade. E em moda também é assim? Eu acho, pela experiência que eu tive, né, no ramo da moda, eu acredito que é por aí também. É porque você tem que estar alinhado à tendência do mercado, à tendência do momento. Então, se você foge da tendência, você não se destaca por isso. Basicamente é isso. Porque as pessoas estão seguindo a tendência, estão seguindo a correnteza. Então, se você pular muito fora da correnteza, você não vai conseguir pegar um público legal, sabe? Você não vai conseguir. Existe o público, mas a dificuldade no caso, a minha dificuldade foi encontrar esse público específico. Tá entendendo? Na tendência, não. Na tendência, a gente consegue, já tem todo um, como é que eu posso, todo um histórico do nosso público-alvo para poder atingir na tendência. É, Então, é, é basicamente isso. aqui no Canorte agora, nós conversamos com Idogar de Angel. Idogar de Angel foi filho de Zuzu Angel. Era uma grande estilista, né? Mas a conversa aqui, a Idogar que está organizando uma espécie de museu da Zuzu Angel, que foi uma grande estilista brasileira. E também nós conversamos rapidamente, não foi nem no ar, foi com o pessoal de uma loja, acho que lá no Espinheiro. O Espinheiro é um bairro do Recife. Para quem não conhece Pernambuco, conhece o Recife, Espinheiro é um bairro do Recife. E tem lá uma loja, era Golpe Story. Golpe Story é uma loja que procurava atender, fazer estilos para o pessoal mais jovem, né? O pessoal que estava engajado politicamente e entrou num filão muito interessante, né? Porque quem queria comprar camisa com mensagens políticas, então estava lá no Golpe Story. E a Zuzu Angel, essa tem uma história mais triste, né? Porque ela fazia um alto estilo, e, enfim, perdeu o filho, o Stuart perdeu um filho, ela foi um negócio complicado, e o fato é que hoje a jornalista Edgar de Angel leva adiante
a sua memória, né, tentando fazer uma associação, ela e o marido, o Francis Bogossian, mas isso é outra história, e não vamos tomar aqui o tempo do Ricardo Maranhão, que tem coisas muito mais interessantes para nos contar. Mas, Ricardo, e aí você foi e disse, não, eu vou competir com a cantina, vou vender coxinha. E como é que é esse negócio? Você produzia coxinha e o pessoal de lá não gostava, não? Como é que era essa história? É porque é o seguinte, a coxinha do colégio que eu estudei já era muito famosa por ser ruim. Ruim, cara. Aí foi Ruim muito e fácil, cara, foi né? muito fácil, velho. Ó, eu trazia uma coxinha extremamente gostosa e barata. Eu não me lembro muito bem quanto era o preço, mas era na casa assim de uns R$ 2 naquela época. Isso aí. A coxinha da cantina era oferecida a 3, aí então eu oferecia a 1,50. Eu nem lucrava o suficiente, eu só lucrava o suficiente para lanchar. Era só isso. Isso aí. Eu só queria lanchar, só isso. Mas aí mas alguém descobriu que é o seguinte, quando o cara faz assim, isso é um empreendimento comercial de alto risco, né? E veja bem, o Ricardo estudava no colégio, e havia lá, devia ter alguém que explorava lá a cantina, na cantina do colégio, que não devia ser o próprio colégio, devia ser terceirizado, e esse pessoal, né, esse pessoal é muito, eu vou usar uma palavra aqui, talvez não se aplique, muito egoísta. Não é a palavra não, mas é uma pessoa que é muito reserva de mercado. Aí surge Ricardo, né, com esse jeitão, né, disse, não, rapaz, eu vou entrar aí, vou vender uma coxinha melhor do que a sua, e ele não disse isso, né, mas é uma coxinha melhor e mais barata. E deve ter vendido, né? Ô, Ricardo, e aí nesse tempo, quem fazia coxinha? Era a vizinha lá do prédio que eu morava na casa do meu pai. Ela Mas aí, fazia, pegava em torno de 50 coxinhas e saía para vender lá. aí você E vendia comprava. tudo. Aí você comprava da sua vizinha e vendia lá. Era isso? E ficava com a Era diferença? isso. Perfeito. Então, Como? veja bem, aí você comprava, vendia Isso. e ficava com a diferença, claro, né? Com a diferencialzinha. Então, veja bem, então isso é o comércio. Eu estou falando para o pessoal que está nos acompanhando, viu, Ricardo? Isso é o comércio. Ricardo comprava, vendia um pouco mais caro, né? E tinha uma margem. Essa margem era exatamente o lucro. Naturalmente existiam as despesas e tal, mas isso é a essência do negócio, né? Ele não pode comprar mais caro para vender mais barato, né? Ele vendia em conta e era mais barato em relação ao preço lá do colégio, mas era Isso. mais caro do que o preço que ele comprava, né? E aí você foi e mudou de ramo. Aí você foi para a faculdade. Não, isso já era na faculdade, né? Foi, é porque é o seguinte, eu terminei o colégio e assim que eu terminei o colégio, no ano seguinte, eu consegui um emprego trabalhando de terceirizado numa empresa do governo. E lá eu Certo. passei 4 anos. Nesses 4 anos, no meio desses 4 anos, eu comecei a me agonizar pelo estilo CLT. Porque eu fazia assim, poxa, por exemplo, naquela época eu tinha um ofício de conferir dados no Excel. E eu Sei. passava muito tempo conferindo dados. Só que eu comecei a pensar assim, poxa, não importa a quantidade de horas que eu me dedique aqui, o meu salário vai se manter o mesmo. Não importa se eu me desbruçar e trabalhar dobrado, eu não vou conseguir aumentar a minha renda. E isso começou a me incomodar, porque aquilo que eu ganhava lá era muito, não dava para sonhar, você está entendendo? Não dava para sonhar com uma casa, não dava para sonhar com um carro, não dava para sonhar com um estilo de vida melhor. Então, tudo isso ia me inquietando no processo que eu fui tendo dentro da experiência CLT. Eu disse, não, isso aqui, assim, obviamente que eu poderia ter pensado em, tipo, poxa, eu posso estudar, posso fazer um concurso e tal, mas não era isso que eu me encaixava. Eu não gostava da ideia de trabalhar para receber um salário, tá entendendo? Não é algo que era compatível com isso. Então, eu fui descobrindo, na medida que ia botando a minha cara a tapa, eu ia descobrindo que eu era nesse ramo de empreendedorismo. Digamos assim, eu me encaixo no empreendedorismo. Eu não me encaixo no CLT. Deixa eu fazer um comentário. Eu vou falando de vez em quando, Ricardo, você me perdoa, mas eu não Tá tenho. tranquilo. Eu sou tão apaixonado pelo que você faz que eu não posso deixar de falar. Eu, como eu falei, eu gosto muito de escrever. E já escrevi sobre tudo, né? Também sobre economia. E uma das coisas da economia que mais me fascinam
são os fatores de produção. E eu desenvolvi quatro fatores de produção. É o capital. Capital, como tudo aquilo que chega previamente valorizado no ato de produção. A força de trabalho, que é exatamente a manipulação dos fatores de produção. O, a tecnologia, e um negócio chamado risco. Risco. E é justamente o risco que é remunerado pelo lucro. Vê que negócio interessante. A Ricardo disse: Ricardo é um homem empreendedor. E qual é a maior característica do empreendedor? É assumir risco. Por isso é que o empreendedor, por isso é que o empresário ganha mais. Porque se der certo, ele vai ganhar o lucro dele. Mas também, se der errado, ele paga porque não deu certo. E É, é exatamente aí onde a gente vê quem é que nasceu para ser empresário e quem é que não nasceu para ser empresário. Quem tem medo de risco, fica em casa, rapaz, vai arrumar, fazer um concurso público e vai ser funcionário. Você sempre vai ganhar aquele salário, aquilo que Ricardo chamou de CLT. Você não vai ganhar mais do que aquilo. Você pode ter um salário melhor, mas vai ser um salário, né? Você não vai ter o lucro. Por exemplo, se vamos imaginar Ricardo pega uma veia agora, e Ricardo é um grande empreendedor, vamos imaginar que agora o mercado cresça, tal, Ricardo, enfim, aí monta, daqui a pouco está Ricardo andando de Lamborghini por aí, e se arriscou, é por aí a coisa, né? Mas, o Ricardo, e aí, e como é que foi quando chegou quando chegou a pandemia, Ricardo? Como é que foi? rapaz, a pandemia, ela, digamos assim, ela amargou muito a realidade empreendedora, tá entendendo? Só que eu vou te explicar a história do início, para tu poder entender Tá, o tá. contexto do que eu vivi na pandemia. Em 2018, eu estava morando com meu pai. Eu morei com meu pai até 2018. Não, eu morava com ele até, enfim. Em 2018, eu conheci a minha esposa. A gente começou a namorar, e aí eu comecei a perceber, e eu estava vivendo uma vida, digamos assim, de depressão. Eu estava em depressão. Por quê? Eu tinha terminado a faculdade, eu tinha iniciado o meu primeiro negócio com as alpargatas, com os calçados. Eu também tinha, nessa época, um projeto junto com alguns alunos da faculdade chamado Simbora Pernambuco, e devido à falta digamos assim, de conhecimento, falta de organização, eu acabei quebrando esses dois negócios. O negócio das alpargatas e o projeto da faculdade. E isso me deixou arrasado. Isso me deixou muito arrasado, porque eu não tinha apoio familiar. Minha família nunca foi de. Nem meu pai, nem minha mãe, nunca foram de pessoas de entender o que era o empreendedorismo. Na cabeça deles, ó, estuda para arrumar um emprego bom. Não era isso que eu queria. Então, eu já fui batendo de frente aí e sempre fui encarado como uma pessoa rebelde, porque eu não queria emprego. Eu não estava procurando por emprego. Eu estava procurando uma ideia que eu pudesse gerar uma fonte de renda que pudesse me trazer qualidade de vida, que pudesse conquistar os sonhos que eu tinha naquela época. Então foi aí que eu conheci a minha esposa, num momento de depressão muito grande. E quando eu conheci ela, para você ter ideia, Alexandre, eu não tinha um sabonete para tomar um banho. Eu não tinha uma pasta de dente para escovar meus dentes. Eu tava na merda, velho. Tava na merda. E foi quando ela, nas primeiras semanas de namoro, percebeu isso e colocou nas minhas coisas uma pasta de dente e um sabonete. Eu sabia que não era meu pai. Eu sabia que não foi ele. Porque ele era o tipo de cara muito bruto, muito, sabe? E disse assim, ó, é um marmanjo, tu tem 24 anos, 25 anos na época, pega tuas coisas e dá um jeito aí, te vira. Tu não quer nada com a vida. Então, meu pai sempre foi essa pessoa e assim, eu agradeço muito por ele ter sido isso. Porque se eu não tivesse passado por aquele momento de escassez, hoje eu não estaria morando na minha casa. Hoje eu não estaria enfrentando a vida com toda essa coragem que as pessoas veem, com todo esse vigor, com toda essa fé. Então, quando a minha esposa colocou esse sabonete, essa pasta de dente nas minhas coisas, eu sabia que era ela. E eu sabia, naquele gesto de carinho, de preocupação, eu tomei um choque, sabe, de consciência de se eu preciso me levantar.
Não posso ficar nessa situação. Não posso mais sustentar isso. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz, Alexandre? Eu peguei o único bem que me restava de valor, era um computador que eu havia montado na época da faculdade. Naquela época estava avaliado em torno de quase R$ 5.000. Quase 5.000. Eu fiz, velho, eu preciso assumir uma nova postura agora. Então eu preciso vender esse computador e com esse dinheiro que eu vou apurar, eu vou iniciar, eu vou arriscar um novo caminho. E aí, cara, para tu ter ideia, eu coloquei no LX o meu computador completo por R$ 2.000. Ninguém nem entrou no anúncio. Entrou uma ou duas pessoas, mas não era o que eu esperava. Porque era um computador muito caro. E eu botei por R$ 2.000, ninguém comprou, ninguém chegou para dar uma oferta. E aí eu fui baixando, porque eu comecei a sentir um certo desespero por continuar naquela situação de escassez. Cara, eu me trancava no quarto, pô, sabe, eu tava tentando fugir da realidade. Eu fugi da realidade muitas vezes, para não encarar a vida. Então, eu consegui vender aquele computador de R$ 5.000, praticamente, por R$ 750. Porque foi o que o cara quis pagar, pô. Eu vendi por R$ 750, mas na minha cabeça eu tinha isso muito forte. Eu vou conseguir transformar esses R$ 750 em R$ 10.000, em R$ 12.000. Eu sei que eu vou conseguir. Eu tinha muita fé nisso. Eu vendi esse computador e no dia que eu recebi o dinheiro desse computador, um amigo meu entrou em contato comigo e disse, cara, eu tenho uma oportunidade de emprego para tu que é compatível com o teu conhecimento e vai dar bom. E aí eu fiquei, por pressão da minha namorada, que hoje é minha esposa, eu fui. Eu fui para a entrevista de emprego e quando eu cheguei lá naquela entrevista de emprego, eu fiquei muito agoniado, cara. Eu fiquei muito agoniado porque eu sabia aonde eu iria parar. Se eu aceitasse aquela oportunidade, eu sabia o que ia acontecer. Eu ia viver frustrado. Eu ia viver frustrado, pô. Então, eu não queria aquilo para minha vida. No meio da entrevista de emprego, eu era a única pessoa que tinha o currículo para aquela vaga de emprego, que era numa confecção de fardas. Eu era a única pessoa que tinha o currículo e sabia exatamente o que precisava ser feito para conferir qualidade de farda. Os outros concorrentes, eles não faziam a mínima ideia do que era para fazer, o ofício que era para fazer. E, no meio da entrevista, eu peguei o papel que estava lá com a provinha, né, que eles fazem e tal, e entreguei para moça, disse, moça, me desculpa aqui ter tomado o tempo de vocês, eu não quero essa oportunidade porque eu vou empreender, eu vou arriscar. E ela, todo mundo da sala nessa hora começou a rir. Todo mundo começou a rir, pô, pensando, cara, esse cara é muito louco, o cara vai perder uma oportunidade de emprego para arriscar algo que ele nem sabe se vai dar certo. Isso foi em qual ano, Ricardo? Isso foi em 2018. Em 18? abril de 2018, exatamente. Acho que foi mais ou menos há quase 4 anos atrás, acho. Hum, É, quase 5 anos, 4 anos atrás. Não, desculpa, em 2019 isso aí, foi em 2019. 19? Então, assim, quando eu saí de lá, tava todo mundo rindo. Todo mundo da entrevista tinha cerca de 15 pessoas naquela entrevista, inclusive as duas psicólogas que estavam fazendo aquela entrevista com a gente para saber se a gente estava apto para aquele ofício. Começaram a rir também, pô, sabe? E eu, tipo, tô indo arriscar. E eles não entenderam. E até a psicóloga chegou para mim e falou assim, cara, tu é o único cara que tem a capacidade de poder cobrir essa vaga. Tu tem certeza do que tu está fazendo? Tenho absoluta certeza. Eu vou arriscar. Porque eu sabia, sabe, Alexandre, eu sabia que se eu entrasse naquela vaga, eu ia repetir a frustração que eu tinha vivido em outros empregos, sabe? Eu não queria isso para minha vida. Eu sabia onde eu iria parar. Eu ia ficar lá murmurando daquele emprego, seja qual fosse. Eu trabalhei, Alexandre, em emprego que era de segunda a sexta, só 6 horas por dia, e eu sentia um incômodo dentro de mim. Eu sentia incomodado, pô. Ah, mas são só 6 horas por dia. Mas eram 6 horas que eu podia estar me dedicando a algo que pudesse me trazer muito mais benefícios, sabe? Então, eu saí dali e fui direto para o Atacadão, aqui perto da minha casa. E comprei o material todinho com os R$ 750 que eu tinha. Da divida do computador, eu comprei leite condensado, creme de leite. A princípio, eu queria fazer brigadeiro, porque eu tinha visto uma referência no YouTube
e um rapaz que conseguia fazer R$ 200 por dia vendendo brigadeiro. E eu disse assim comigo mesmo: "Pô, se ele consegue, eu consigo também. Se ele está conseguindo, eu consigo também." Essa é a referência que eu precisava, porque naquela época, não pode falar, Você pode falar, sabia fazer brigadeiro? não sabia, Não eu sabia. não sabia fazer brigadeiro, mas eu estava ali para tentar, né? Aham. Alexandre, eu não sei, assim, eu vou falar uma coisa que eu digo Não, muito, eu perguntei porque, naturalmente, as pessoas estão percebendo o nível de ousadia empresarial que você tem. E a ousadia é uma marca do sucesso, não é? O empresário que não é ousado, é melhor fazer o concurso e ir lá fazer farda, né? Isso aí é uma coisa que tem que começar. São pequenas coisas, pequenos sinais dessa nossa conversa com o Ricardo, que vai dando exatamente que vai moldando a figura do empreendedor que ele é, né? Então, veja bem, ele primeiro se desfez de um computador porque precisava do dinheiro, depois renunciou à possibilidade de um emprego seguro, mas que ia cessear a possibilidade dele empreender, e vai empreender. Então, ele está empreendendo. Ele foi ao Atacadão comprar os insumos e vai começar. Então, vamos embora, Ricardo. Como é que está aí? e aí o que aconteceu? Eu, na primeira tentativa de fazer o brigadeiro, eu fracassei. Eita, Eu fracassei na primeira tentativa. E aí o que acontece? Eu cheguei para na época era minha namorada, eu disse assim para ela: eu não vou perder essa matéria-prima aqui, eu vou usar para fazer trufa. Eu tinha comprado matéria para fazer brigadeiro e trufa. Eu disse: não, vou usar esse brigadeiro aqui mole, que não chegou no ponto, eu vou usar para fazer o recheio da trufa e vai dar certo. E realmente fiz e deu certo. E aí me deparei com uma porrada de desafios, né? Porque eu nunca tinha vendido na rua. Eu nunca tinha vendido na rua. Eu vi o vídeo do cara vendendo, mas eu nunca tinha passado pela experiência de abordar uma pessoa, oferecer o produto, sabe? E aí eu me lembro que o primeiro ponto onde eu fui atuar foi o aeroporto, no desembarque do aeroporto. Não dentro do aeroporto, mas do lado de fora, ali onde ficam os táxis, sabe? E ali eu cheguei e precisava inventar alguma história para que as pessoas pudessem comprar a minha trufa. E aí foi que eu comecei. Eu cheguei para as pessoas e comecei a mentir, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Então eu chegava, já que eu estava no aeroporto, eu dizia: gente, eu estou querendo fazer uma peregrinação para Israel e eita. foi isso que aconteceu. Eu cheguei e disse: gente, quero fazer uma peregrinação para Israel e para isso, para comprar passagem, eu estou aqui vendendo essas trufas. E aí foi que eu comecei a ter saída. Porque a trufa pela trufa, ninguém queria comprar, ninguém dava um voto de confiança. Tá entendendo? E essa foi uma Não. fase. E o interessante é o seguinte, é que quem compra trufa no aeroporto não repete a compra, dificilmente repete a compra, né? Porque ó, é um local onde as pessoas não é um local onde as pessoas vão e É, compram. A pessoa vai, né? Só na outra viagem, uma né? vez perdida. É. Uma vez perdida, né? E se chega lá depois e encontra Ricardo de novo, pô, e você não vai para Israel? Está por aqui ainda, né? Exatamente. Exatamente. E o que aconteceu? Essa minha passagem pro aeroporto, eu passei somente uma semana. Porque no final dessa uma semana, os guardas chegaram até mim e me intimidaram, me convidaram forçadamente a sair. Senhor, rapaz, ô Porque Ricardo, ali, é o seguinte, é bom tu pegar logo e ir para Israel, porque é, aqui já deu, né? Agora, Ricardo, só um negocinho. E o faturamento das vendas era de acordo com o que você estava imaginando? rapaz, o que eu tinha na minha mente, né? A princípio, eu tinha uma meta que era chegar no nível daquele cara do vídeo que eu tinha visto, que era R$ 200 por dia. Certo. Mas eu comecei fazendo R$ 100 de faturamento por dia. E eu fiquei, a minha cabeça fez assim, ó, sabe? Porque eu fiz, caramba, eu encontrei uma forma de fazer R$ 100 de faturamento por dia, que naquela época o salário mínimo era R$ 1.000, eu acho, R$ 900, 900. Fiz, caramba, eu consegui fazer R$ 100 por dia, isso dá o quê? 3 salários mínimos por mês, tá entendendo? Então, minha cabeça, ela
nossa, eu preciso aperfeiçoar isso, eu preciso encontrar uma forma de alavancar os meus resultados. E aí foi essa busca pelo horizonte. Começou aí. E aí, depois dessa uma semana no aeroporto, eu fui expulso de lá, né? E aí eu fui para a igreja, cheguei na igreja, coloquei em oração, o que é que eu vou fazer agora? Que aí me veio assim, pô, eu preciso ir para onde tem gente. Eu preciso ir e eu preciso estar onde tem gente. Quer Só uma falar? perguntinha. Você não pensou em vender na igreja, não? Não, não era permitido. Ah, não? Mas também não era no Não era aeroporto. permitido. Então, no aeroporto, do lado de fora, né? Mas Ali, você teve. Ah, é, rapaz, aí você. Eu já estava imaginando que você ia vender lá pro pastor, rapaz, pro padre. eu pensei, sabia que eu pensei nisso. Só que eu vou te dizer a verdade. A maioria das pessoas que frequentavam a igreja dia de semana eram idosas. E, consequentemente, você está entendendo? Eram pessoas diabéticas também. Pois é isso que eu ia dizer, né? É um público que é mais ou menos incompatível, né, com o produto que você vendia, a não ser que fosse comprar para dar de presente, né, os vizinhos. Exatamente. Porque o público idoso, ele, em princípio, tem muitas restrições alimentares, mas tem uma renda, né? E são pessoas Sim, é, com simples, certeza. generosas, porque têm filhos, têm netos e, enfim. Bom, mas aí já fica para o próximo capítulo, né? Aí vem Ricardo atacando lá o pessoal, no bom sentido, atacando no bom sentido o pessoal da igreja, porque o produto de Ricardo é muito bom. Até hoje eu não vi ninguém que tenha consumido o produto de Ricardo e tenha reclamado. Então ele é muito bom. Mas aí Obrigado. depois a gente fala sobre isso. Mas sim, Ricardo, aí tu foi para a igreja. E aí eu fiquei pensando assim, eu preciso estar onde tem gente. E aí na minha cabeça me veio muito assim, a Conda Boa Vista. Eu fui bater perna na Conda Boa Vista. Fui abordar as pessoas que estavam ali naquelas inúmeras paradas da Conda Boa Vista. Eu começava no Derby, fazia uma volta no Derby e adentrava a Conda Boa Vista. Eu ia até próximo à Praça do Diário, indo e voltando o dia inteiro, às vezes de manhã até o final da tarde. Sério, bicho, eu acho que eu andava em média de 25 quilômetros por dia, abordando as pessoas. Só que eu contava aquela mentira que eu contava lá no aeroporto, da minha viagem para Israel. E eu cheguei a acreditar que eu iria mesmo para Israel, sabe? Eu cheguei a acreditar, eu disse, pô, eu vou, velho. Tô repetindo tanto isso Pois que é, eu acho que eu vou. porque o bom mentiroso é aquele que acredita na própria mentira, né? É, É mentir por mentir, não. Tem que acreditar na mentira que conta. Agora, peraí, deixa eu somente dizer um negócio. Existem mentiras e mentiras. Essa mentira a qual o Ricardo se refere é uma mentira branca. Ele nunca fez nenhum mal a ninguém com a mentira dele. Pelo contrário, ele deu a chance para que as pessoas pudessem conhecer conhecer esse produto. um produto de qualidade, né? Eu acho que é importante que a gente faça isso para depois ninguém pensar, quer dizer, fazer nenhum juízo de valor de Ricardo que ele não mereça. Quer dizer, Ricardo ele não é um mentiroso, ele é um empreendedor. E ele usava, vamos dizer assim, a mentira como um instrumento de propaganda, né? Como um instrumento de chegar às pessoas. Quer dizer, não era propaganda do produto, mas era uma forma de facilitar vendas e eu, até hoje, eu não conheço ninguém que tenha voltado para devolver o produto dele, a ele, né? Você vai ver aí, tu estava lá andando e mentindo e vendendo, andando, mentindo e vendendo. É, e sabe, Alexandre, para mim era um peso na consciência, sabe? Porque eu sabia que eu estava, por mais que fosse uma mentira assim, que não causasse mal a ninguém, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu sentia minha consciência me acusando. E eu pedia a Deus, eu sempre estava em oração pedindo a Deus que me mostrasse o caminho, me mostrasse o caminho. E depois de 6 meses atuando na Conta Boa Vista, de domingo a domingo, não era de segunda a sábado, domingo, como era morto, eu ficava em casa. Eu pedi a Deus para sair dali. Disse, meu Deus, eu não aguento mais andar, eu não aguento mais abordar, meu psicológico já está, sabe? Me tire daqui. E aí, eu não sei nem como contar isso, porque nem eu mesmo consigo lembrar. Me veio na cabeça a ideia do sinal. Me veio na cabeça a ideia do sinal. Disse, poxa,
eu vou para o sinal. Só que entenda, imagine a minha situação. Eu estava me recuperando de uma depressão, me recuperando de uma fase muito tenebrosa da minha vida. O último lugar onde eu gostaria de estar, de comparecer, era numa exposição como o Sinal. Porque, queira ou não, você encontra muita gente conhecida no Sinal. Só que você está ali paradinho, você vê muita gente conhecida passando. E eu falei, meu Deus do céu, aonde eu vou me meter, né? Aonde é que eu vou me meter? Só que a minha vontade de melhorar, de crescer, de ter uma dignidade na vida era muito grande, era muito forte. Então, eu fui para o Sinal e fiz uma placa, que era, adivinha, ir para Israel. Eu fiz um, Eita, danado. quer dizer assim, ajude-me a ir para Israel. Eu sustentei essa placa só por um Oh, mês. oh, deixa eu contar uma história aqui. Pode contar. Isso é interessante. Eu tenho as minhas convicções políticas. Não vou dizer nenhuma aqui agora, mas eu tenho as minhas convicções políticas e tenho, né, e, como todo mundo. E faço parte de muitos grupos. E o grupo da minha turma no Exército, eu fiz CPUR, que é o Serviço Militar Obrigatório, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. E o meu grupo no Exército, o grupo de ZAP, é um grupo muito conservador. Eu não sei que um belo dia eu fiquei chateado. Eu não vou pedir para sair, porque sair do grupo seria uma grosseria com meus amigos. Eu não vou fazer essa grosseria de jeito nenhum. Mas decidi não participar mais do grupo. Estava lá, né, mas não ia. E alguém, aí um amigo, eu tenho, todos eles, individualmente, todos são meus amigos, devo dizer isso. E um deles, o Nascimento, Zé Luiz Nascimento, que é um grande amigo, faz parte do grupo, e fez: Alexandre, você não está participando mais do grupo? Ele fez: rapaz, não vou não, Nascimento, eu sinto muito, mas eu só vou voltar ao grupo quando eu voltar de Londres. Eu digo assim: mas e você vai para Londres? Eu digo: olha, não tem nenhuma viagem marcada, mas eu só volto lá depois que voltar de Londres. É mais ou menos a tua viagem para Israel. Eu não ia para Londres. E como não fui de Londres até hoje, não fui de jeito nenhum. Mas assim, só me ajuda aí para Israel. Rapaz, isso é um negócio mais complicado. Porque aí o cara disse: mas rapaz, ele não foi ainda, vou comprar mais, porque ele está precisando fazer comprar passagem. E como é que foi? E sim, rapaz, e as pessoas não perguntavam, não? Rapaz, perguntavam, se abordavam. Já, eu tive até uma vez que aconteceu isso lá na Ponta da Boa Vista. Um rapaz chegou e disse assim: olha, o dízimo que eu ia dar à minha igreja, eu vou comprar de trufa a você, porque eu sei que você vai para Israel. Eita, Chega lá no muro, você lembra de mim, no muro das lamentações. Rapaz, eu fiquei com um peso na consciência tão grande. Eu fiquei, bicho, eu fiquei. Mas voltando, eu fiquei só acho que menos de um mês, na verdade, acho que foram 2 semanas só, nos sinais aqui em Boa Viagem, uma placa de ajude-me a ir para Israel. Quando foi numa segunda-feira, eu acho que foi uma segunda, foi numa terça-feira, eu estava ali na Capitão Zuzinha. Você é daqui de Boa Viagem? Sou sim, sou. Pronto. Sabe a Capitão Zuzinha ali? Sei. Pronto. Eu ficava ali, do lado da galeria, no cruzamento com a Localiza, sabe? Sei. Eu bati ponta ali. E ali numa manhã, acho que era uma manhã de segunda ou foi uma terça-feira de agosto. Eu nunca mais esqueço isso. Foi em agosto isso. Eu estava ali levantando a placa de Israel, uma mulher buzinou para mim. Disse: vem cá, meu filho. Eu disse: eita, uma cliente. Aí quando eu cheguei lá, ela me deu um tiro espiritual, que eu estou dizendo assim. Ela disse assim: olha, Deus está colocando no meu coração que você está mentindo. Conte a verdade e as pessoas vão lhe ajudar. Essa sua placa é mentira. Foi, ela falou isso. Rapaz, eu fiquei branco. Eu sou negão, eu fiquei branco. Eu, na hora, eu fiquei, me tremi da cabeça ao pé, bicho. Eu me tremi da cabeça ao pé. E a frase dela ficou repercutindo na minha cabeça, que era: conte a verdade e as pessoas vão lhe ajudar. Aí eu baixei a placa e fui à papelaria para poder fazer uma nova placa. No caminho para a papelaria, eu me perguntei: mas qual é a minha verdade?
e parece que caiu como uma luva na minha cabeça instantaneamente. Você é um empresário falido que está tentando recomeçar. E foi exatamente isso, Alexandre, que eu escrevi na placa. É uma Sou um placa muito empresário marcante. falido. É uma placa muito marcante, é uma placa muito marcante. E Você retrata está a entendendo? realidade, né? Oi? É uma placa marcante e que traduz a realidade. Aquela senhora não tinha Exatamente. mais o que dizer a você. Exatamente. E essa era a minha verdade. Eu estava fugindo até mesmo da minha verdade, que era fracassei, mas estou tentando recomeçar. Tá entendendo? E eu fui e escrevi isso. A minha, a minha esposa, que na época era minha namorada, ela morreu de vergonha com isso. Ela Ei, ficou, meu Deus, não, misericórdia, não sei o quê. Eu disse, mas minha filha, é a minha verdade. Eu preciso dizer que é a minha verdade. E era uma frase de um efeito muito forte. Você está entendendo? Sou um empresário falido tentando recomeçar. Trufas, R$ 1. Eu vendia trufa naquela época por R$ 1. Só que eu não tinha mais cara para vender trufa ali na Capitão Zuzinha. Porque senão as pessoas que passavam por lá iam dizer: cadê Israel? Tá entendendo? Aí para onde eu fui? Eu fui para comprar Agamenon Magalhães. Rapaz, Alexandre, eu vou te dizer, bicho. Quando eu levantei pela primeira vez essa placa do empresário falido tentando recomeçar, eu não dei conta da demanda que gerou. Porque haviam muitas pessoas impactadas com aquela verdade. Muitas pessoas, poxa, ele é um empresário que está em pé, está tentando recomeçar. E as pessoas começaram a comprar. Em 3 horas eu tinha secado o meu estoque de trufas, que eu levava às vezes 5, 6 horas. Em 1 hora, às vezes, eu secava. As pessoas compravam. Muito por causa da mensagem forte de empresário recomeçando. Tá entendendo? E eu fiquei com essa placa da frase muito forte por alguns 2 meses, eu acho, 2 meses, até que eu não aguentei a pressão das pessoas dizendo, cara, tá muito forte isso, tá muito, sabe, tá escandalando, tá um escândalo isso. Troca essa placa, cara. E eu senti tá entendendo, uma pressão e simplifiquei a placa escrevendo assim, empresário recomeçando. Trufas, 99 centavos, trufas, 1,50, R$ 2, R$ 3. E eu fui batendo ponto lá no Pina, ali onde você me encontrou. E eu comecei ali. Ali, basicamente, eu comecei uma nova fase ali, que era todos os dias, domingo a domingo, para poder me tirar do poço que eu me meti. e é uma, é um, Quer é falar um- alguma coisa? não, e é uma coisa muito importante, né? Mas, Ricardo, e você? Mas você já você está pensando em ficar, vamos dizer assim, o tempo todo como o comércio ambulante, ou está pensando em fazer alguma coisa Não. fixa para... Como é que você está Alexandre, pensando? O assim, seu programa é de expansão. sim, eu estou tentando escalar minhas trufas. Como você pode ver aqui no cantinho da minha câmera, eu tenho uma freezer aqui e tem outra freezer ali. Aham, E essas certo. duas freezers, elas são para potencializar a minha produção. Eu, até pouco tempo atrás, eu estava com uma equipe de 10 pessoas que estavam vendendo trufas comigo, tá entendendo? Sei. Só que eu ainda estou enfrentando um problema muito sério de gestão. Estou ainda desenvolvendo, porque é uma coisa que eu visitei recentemente um tio meu muito rico e eu percebo que a vida toda a pessoa está se desenvolvendo. A vida toda a pessoa está desenvolvendo. E eu percebo que eu preciso aprender a gestão, a administração, motivar a equipe, tá entendendo? Preciso ajudar pessoas a vender, a se destravarem para as vendas, para o diálogo, para abordar. E tudo isso é um processo que ainda estou vivendo, tá entendendo? Mas o meu intuito é, até o final desse ano, não estar mais pelo sinal. Quem sabe até o final desse ano, talvez antes, não estar mais presente no sinal. Porque aquela realidade ali de ambulante é uma realidade muito sofrida, é uma realidade muito dura,
É uma realidade que é para poucos, tá entendendo? Porque imagine você estar lá como você me encontrou, ali debaixo do sol, a É, exposição, o calor, tá entendendo? Mas ali há uma grande oportunidade. Era disso que eu queria até falar aqui para você. E ali também há uma grande oportunidade. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a cada 1 minuto, novos carros, novos clientes chegam e repõem o lugar dos antigos. Eu bato ponto ali 5 horas, 4 horas, às vezes é, 8. eu vou mostrar uma fotografia, que foi aquela que você me mandou, para que as pessoas possam avaliar o tipo de dureza que é a atividade exercida pelo Ricardo. Ricardo, ele é um guerreiro. Ricardo é um guerreiro. Eu vou mostrar a fotografia. E, Ricardo, se quiser comentar a fotografia, comenta, porque de fato é algo que Debaixo de chuva. não é uma coisa simples. Não é algo, seja para qualquer um. Quer dizer, o contato com o público, contato com a intempérie, enfim, Ricardo não está protegido por uma loja, não está protegido por um balcão, ele está no público, né? Ele está ali e tem uma coisa, né? Não é todo mundo que compreende a atividade do empresarial. Algumas pessoas devem ter desrespeitado o Ricardo. Ricardo teve que engolir muito sapo, né? Pô, Eu acredito que ele tenha até. E também tem a questão de que alguns talvez tenham algum prurito, encontrou um amigo, está lá vendendo, meu amigo. Né? Quer dizer, é como ele disse, tá certo? Ele não consegue, não vai ser uma carteira de trabalho que vai conter o espírito empreendedor de Ricardo, que é uma coisa que deve ser louvado por todo mundo. Mas, Ricardo, você estava falando que estava com planos. Como é que você está pensando, Ricardo? Deixa eu somente falar aqui um negocinho. O governo, qualquer governo, ele não consegue ver ninguém sorrindo. Quando alguém tá atolado, o governo eventualmente finge que não está vendo. Mas quando a pessoa começa a crescer, o governo começa a botar o olho, né? E aí, sei lá, começa a atrapalhar. E eu espero que ninguém atrapalhe o Ricardo ainda, né? Deixa o Ricardo crescer, tá certo? Deixa ele montar lá a loja dele, deixa ele fazer. Bom, como é que é o seu processo de crescimento, cara? Tu tem medo que o governo comece o fiscal de renda, sei lá, a prefeitura, não sei como é que vai esse atrapalhar? é comigo tanto não, eu tenho. Eu tenho porque o que eu consigo fazer lá mal sobra. O que eu consigo fazer lá mal sobra para construir, sabe? Não que eu diga assim, porque hoje o meu passivo está muito alto, tá entendendo? Para a realidade que eu estou vivendo. Eu moro de aluguel, tem as despesas da casa, tem as despesas que a gente ainda está pagando do casamento, entendeu? Então, assim, para a realidade que eu estou vivendo hoje, se acontecesse um imposto, cara, eu tava lascado, velho. Tava Não, totalmente lascado. eu não me refiro a imposto, não. É porque, basicamente, é a prefeitura, né? É A que. prefeitura ela Então, poderia muito bem embargar a minha situação de querer me atrapalha, baixar, atrapalha, coisa do atrapalha, tipo. né? Ela não consegue ver ninguém e, às vezes, não compreende, né? Porque É, a situação do quem trabalha na rua é uma situação muito importante. Olha, eu fico imaginando quantas pessoas, quantos namoros, Ricardo já salvou. O cara tá ali, tá certo? Aí compra uma trufa para dar para namorada, compra uma trufa para dar para esposa, né? Imagina que ele não teria tempo de fazer outra coisa, né? O cara tá ali, tá certo? Ele lembrou que é o aniversário do casamento. Compra uma tufa Ricardo, é um presente que não é caro, né? Compra duas tufas, né? Compre logo uma tuia de tufa, tá certo? Que não é caro, e ele vai e resolve um problema. Então, o governo nem sempre tem essa acessibilidade, mas eu espero que demore muito até alguém vai encher o saco dos perceber. Ricardos que nós temos na vida, porque nós temos muitos Ricardos. Esse Ricardo Maranhão é um deles, né? Mas existem outras pessoas que também têm uma atividade importante que estão fazendo. Mas, Ricardo, aí você está ainda pagando. Rapaz, então, zero pelo seu casamento. Vou te contar outra história. Eu fiz uma viagem internacional e nessa viagem tinha né, eu fui
num grupo, né? E tinha na minha frente um cara muito sério, e quando ele abriu a boca e falou 3 vezes, eu digo, rapaz, esse cara é militar. Pensei, né? A forma de você falar com o militar, chame pela maior patente, que você não erra, e se você chama um sargento de soldado, ele vai ficar chateado. E se você chama um sargento de capitão, ele vai gostar, né? Aí o cara estava lá, eu digo, rapaz, eu vou chamar esse cara pela maior patente que... Eu digo, pois é, general. Ele olhou assim para mim e disse, você me conhece de onde? Rapaz, o cara era general mesmo, né? Tudo bem, Era né? mesmo. Era general, o cara era general, né? Aí tá ali, tá certo, tal. Aí no meio do caminho, tá certo, aí gerou sua intimidade, né? E daqui a pouco ele começou a me contar umas histórias, rapaz. Mas, rapaz, foi um negócio danado. A esposa dele tinha uma casa de recepções lá em Belém. Era uma casa de recepções muito boa, talvez a melhor da cidade. E a filha dele resolveu casar, resolveu casar. E ele, e naturalmente, o casamento foi na casa da esposa dele, né? E a esposa resolveu fazer do casamento da filha uma espécie de mostruário. Então, tudo que havia, todos os produtos da casa de recepções, ela ofereceu. E tinha presente para os convidados, tinha banda, tinha tudo que você pudesse imaginar, tinha. Só que o casamento, rapaz, não durou muito. O casamento durou, parece que, sei lá, 6 meses. E o general estava brabo, porque tinha financiado as despesas com a festa, parece que em 8 vezes. E ainda estava pagando as despesas e o casamento já tinha acabado. Então é o seguinte, você cuide do seu casamento, meu amigo, porque a sua noiva, a sua esposa, teve com você na baixa, tá certo? Com você, É, a dificuldade, ela estava lá junto de você, tá certo? Então, é uma pérola, tá certo? É, imagine, tá certo? Quer dizer, é aquele negócio que você pode contar com todo orgulho, com toda. Ela tem você do sim, com comecinho, tá certo? certeza. Né? A minha Né? esposa é muito rocheda, rapaz. Uma Eu mulher para imagino. aguentar a situação que eu estou passando de É, exposição, a mulher é muito rocheda. é, mas ela ajuda em alguma coisa, Ricardo? Ela faz alguma coisa Ajuda sim. na Ela receita? trabalha, ela recebe um certo dinheiro e ela ajuda sim. Ah, sim, mas ela trabalha fora, né? É. Certo, então é menos mal, né? Menos mal. Mas sim, agora, e cá para nós? E tu já aprendeu a fazer trufa mesmo? Rapaz, aprendi, vice. E a gente vai fazendo ali na técnica, todo dia a gente vai aprimorando. Eu já estou sendo muito ousado em fazer alguns sabores bem diferentes, bem fora do comum, entendeu? Estou trazendo para meus clientes aí sabores bem exóticos, na verdade. Por exemplo, já ouviu falar da nossa trufa de parmesão? Brigadeiro de parmesão? Já Rapaz, olha, provou? não provei não. Eu gosto muito do parmesão, mas nunca provei a trufa de parmesão, não. Deve ser muito gostoso, né? É muito bom, rapaz, muito bom. É, né? Então, Olha, eu se tô, bem, olha, depois da sua viagem para Israel, esse negócio eu já estou meio desconfiado. Você está querendo me vender trufa. Agora, ô Ricardo, agora falando sério. Não, estou brincando, claro. Estou brincando, eu só tenho palavra de elogio a você. Só palavra de elogio. Agora, ô Ricardo, você já deve ter uma clientela assim cativa. Vê o cara que já é, passa lá, já sabe e já faz encomenda, né? E como é que o cara faz para fazer encomenda a você, Ricardo? Ele telefona, como é que ele faz? eu não sei se tu percebeu, quando eu tô lá no sinal, eu tenho uma plaquinha de mão, que nessa É, plaquinha, sim. você lembra que eu cheguei e disse, ó, bate a foto aqui, aponta a Foi. câmera, e já cai na conversa do WhatsApp. Pronto. Eu já ando com aqueles QR Code preparado ali, caso o cliente venha sequer uma possível encomenda, ou conhecer um pouco da história pelo Instagram, já tá ali pronto, os QR Codes. Então é dessa forma que nesse momento eu estou agindo, mas eu pretendo estar informando isso de maneira ainda mais, como é que eu posso dizer, ter um alcance maior, tá entendendo? Investir nessa área do digital, que é importante, é Uhum. onde eu estou querendo mirar meus futuros investimentos. É nessa área digital para poder pescar pelo digital. Perfeito. E sim, e outra coisa que eu queria saber, uma coisa que é interessante, o Ricardo ele marca não só pela placa, e olha que a placa de Ricardo hoje não é Israel não, viu? A de hoje não fala em Israel não, a de hoje fala realmente que é um empresário
é reconstruindo a vida. E é uma coisa real, tá? Então, aquele negócio de Israel não tem mais, é aquilo mesmo. Mas Ricardo, ele marca presença não é só pela placa, mas também pela indumentária. É uma indumentária realmente marcante. A ideia da indumentária, Ricardo, como é que chegou? Foi do curso É assim, eu lá no início, há 3 anos atrás, quando eu fui a parar ali no Pina, eu percebi que eu estava me parecendo muito com os outros ambulantes que dividiam sinal comigo. Quando eu olhava para o cara da pipoca e da água, eu dizia, poxa, velho, eu estou usando bermuda e camisa, e eu estou muito parecido com ele, eu não posso estar parecido com ele. Eu tenho que me destacar. E foi aí que eu comecei a andar de calça, e aí foi comecei a colocar uma camisa polo, isso a princípio. Aí depois eu fiz, cara, eu preciso estar ainda mais, porque eu percebia que meus clientes naquela época eram pessoas de, como, digamos assim, que, é, que não era aquele pessoal de um poder aquisitivo maior, tá entendendo? Eu recebia meus clientes, esses primeiros clientes, e eles estavam preocupados com o tamanho da trufa, com, essa trufa está muito cara. Eu disse, oxe, eu acho que eu estou errando alguma coisa na minha performance que não está conseguindo atingir o público que eu estou buscando, que era um público com um poder aquisitivo um pouco maior. E aí foi que eu comecei a pegar pescar, né, algumas referências na internet de algumas pessoas que estavam trabalhando na rua, de vendas diretas e tal. Eu peguei, por botar uma camisa social aqui, vou meter uma gravata, botar um avental, né, e vou para a luta. Poxa, a diferença foi muito grande. A muito diferença grande. foi extraordinária, velho. Eu vendia, assim, naquela época eu vendia em torno de 100 trufas por dia. Quando eu fiz esse upgrade na minha indumentária, eu percebi que eu comecei a bater 200, 250, às vezes 300 trufas por dia. Então eu percebi que realmente tudo isso, como eu tinha aprendido na faculdade, a questão da imagem visual conta muito, principalmente quando o cliente está ali e naqueles poucos segundos ele está pensando: ou será que eu devo comprar essa trufa? Será que eu confio? Será que é boa? Sabe? É, Então, ali você percebe que tem um expositor onde trufas fake estão à mostra, o cliente deduz que aquilo ali são as trufas de verdade, mas na verdade são somente é, uma vitrine, sabe? sei, Ali são trufas de mentira, que eu coloco porque se eu deixasse ali debaixo do sol, elas derreteriam tudinho, né? Então, perfeito. eu coloco trufas de gesso ali para poder simbolizar a trufa de verdade. E aí, quando um cliente ele requisita, não, vem cá e tal, aí eu já tenho uma bolsazinha na lateral, onde eu tiro as trufas congeladas que eu trago de casa e entrego para o cliente. Perfeito. Perfeito. Agora, Ricardo, só estamos chegando no final do programa, eu ainda tenho uma curiosidade operacionais. Aí, você faz a trufa e leva esse. Como é que? Você acorda que horas? Como é? Porque você trabalha muito, né? Você passa muito tempo. Eu É, trabalho muito. Sim. como é que é esse Rapaz, olha, processo? Você dorme olha, eu tarde e tive, acorda cedo. Como é que é o processo? Ou dorme tarde e acorda cedo também. Como é que é olha, esse? veja só, por exemplo, hoje eu tive um dia de vendas, certo? Eu saí, eu fui para a praia no começo da manhã, voltei da praia, almocei, fui pro sinal, bati ponto lá, cheguei agora para a nossa entrevista. Assim que terminar a nossa entrevista, já vou produzir as minhas trufas de amanhã, Amanhã. certo? Amanhã eu estaria acordando por volta de 6 horas da manhã para embrulhar essas trufas, adesivá-las e estarem prontas para iniciar um novo dia. Quando eu estava com Perfeito. minha equipe, quando eu estava com uma equipe boa, que tinha um pessoal na rua vendendo, eu acordava de madrugada, 4 horas da manhã, já estava em pé, produzindo essas trufas para poder entregar às 9 horas, para que eu pudesse sair para vender se tivesse um tempinho, e nem podia me estender muito, porque eu tinha essa demanda constante, diária, para poder fazer. Então, eu voltava para casa, produzia recheio, produzia as trufas no dia seguinte, e isso todo santo dia. Todo santo dia. Então, basicamente, aí, se eu for colocar na balança, são em torno de 10 a 12 horas de trabalho por dia. É uma jornada muito longa, né? Muito longa, mas também, É, aqui, do ponto de vista do resultado empresarial, muito gratificante. Ricardo é um vitorioso. Ricardo não é apenas um guerreiro, é um guerreiro vitorioso. Bom, nós estamos chegando ao final desse nosso encontro. E eu fico muito feliz
porque nós conseguimos mostrar para o nosso público a presença nas nossas ruas de um guerreiro vitorioso, uma pessoa que não se contenta em se curvar às dificuldades, vai à luta e monta um negócio de sucesso, tem tudo para crescer. Eu falo agora com você que está em casa, que ainda não é inscrito no canal aqui agora. Por favor, existe uma tecla digital, você clica nela, é, não paga nada, e a gente manda à humanidade uma mensagem clara de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana e do respeito ao meio ambiente, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E vamos agora ouvir as despedidas de Ricardo Maranhão, esse guerreiro, esse homem que está aí nas ruas do Recife, vendendo trufas, e não só vendendo trufas, mas também espalhando a mensagem de que não vale a pena se curvar a dificuldades. Vá à luta, porque no fim da luta existe provavelmente uma mensagem de sucesso. Ricardo, a palavra é tua. É para falar alguma mensagem de sucesso, é? Quem manda aqui é você. Olha, é uma coisa que eu vivo escrevendo lá no meu Instagram para os meus seguidores, que é circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Isso é oportunidade. O posicionamento favorável, ele é a chave para os acontecimentos. Se você quer ver algo acontecendo na sua vida, esteja em movimento. Esse é o posicionamento favorável para que a oportunidade aconteça. É isso.